multi-eventos. E, como todas as terças-feiras, falamos de um tema novo, de uma área de conhecimento diferente. E hoje a gente vai estar falando sobre gestão do tempo e produtividade. Um tema que todo mundo tem curiosidade, um tema que as pessoas estão procurando muito na atualidade. Por quê? Porque muitas coisas a gente coloca no nosso dia e a gente, se souber gerir o nosso tempo, a gente não consegue ter a produtividade desejada. Então, hoje estaremos falando sobre isso e você é nosso convidado. Você pode vir aqui toda terça-feira a partir das 20 horas, damos o horário a partir das 20 horas, na estrada do Tingui, esquina aqui com Vitor Alves. Na verdade, é o contrário. Vitor Alves, esquina com a estrada do Tingui, em Campo Grande. Número 2096, sala 104. Estamos aqui te esperando. E para quem está aqui hoje, né, sejam muito bem-vindos. Hoje estaremos aqui, então, com mais uma vez, com ele, que ele tem diversas profissões, um cara estudado, e que ele tem a capacidade de trazer para a gente diversas áreas de conhecimento. E a gente não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. Então, com vocês, Emiliana! Seja bem-vindo! Boa noite! Opa! Boa noite, boa noite! Boa noite a todos! Boa noite a todos vocês que estão sempre me prestigiando aqui às terças-feiras, agora no novo horário, 20 horas, porque nós estamos tendo dificuldade das pessoas chegarem às 19, por conta dos trânsitos, enfim. Muito obrigado por vocês estarem participando aqui desse evento, estarem me prestigiando toda terça-feira. Só para a gente lembrar, mais uma vez estamos aqui para o nosso evento de palestra, seminário, onde o tema de hoje é gestão do tempo e produtividade, faz parte da área de gestão, e nós temos 6 áreas de conhecimento. Estamos trabalhando na área de gestão, desenvolvimento humano, inovação, tecnologia, saúde, melhoria contínua. Então sempre terá um tema novo aqui para a gente discutir, para a gente conversar. E para quem não consegue vir aqui no nosso espaço, entre lá no nosso espaço Capacitar no YouTube, aproveita, assistam lá os vídeos, todas as palestras foram gravadas, estão lá desde a primeira, que foi gravado já desde a inauguração, e todas as palestras de terça-feira estão sendo levantadas lá para o YouTube, e também no meu YouTube, Emílio Viana, você também encontra as palestras já por playlist, já separadas para você poder assistir. Então estamos aguardando você lá. A quem não conseguiu assistir a palestra que eu vi, pode assistir lá nas nossas redes sociais, ok? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse nosso bate-papo. Bom, gestão do tempo. Por que esse assunto? A gente já tem falado aqui na inauguração, nós falamos sobre isso. Inclusive está chegando um livro novinho aí, fresquinho, que vai sair sobre gestão do tempo e produtividade. Não tem nome, mas a gente vai falar sobre esse assunto, sobre esse tema, que nós vamos aprofundar os conhecimentos acerca da gestão do tempo e produtividade. Então é um tema novo, é um tema bastante antigo. Eu mesmo tomei posse desse tema, já tem mais de 30 anos. Eu vou dizer que quando é que eu me dei conta de estudar, de conhecer ou tomar conhecimento sobre a gestão do tempo, foi quando eu conheci a gestão de projetos. E a gestão de projetos, eu conheci a gestão de projetos pelas melhores práticas do PMBOK, que é um material de boas práticas, de um estudo chamado Project Management Institute, da Anderson, uma marca registrada, vai citando aqui, que são as melhores práticas da gestão de projetos. E em 97 eu tomei conhecimento, 97 eu tomei conhecimento desse instituto, conheci esse material e conheci as áreas de conhecimentos voltadas para as boas práticas da gestão de projetos. Uma delas é a gestão do tempo. Foi ali que eu fui entender alguns processos sobre a gestão do tempo, fui conhecer algumas temáticas sobre a gestão do tempo e da importância da gestão do tempo. E de lá para cá, a gente vai vendo no dia a dia, no próprio trabalho, no nosso próprio dia a dia, no dia a dia das pessoas que convivem conosco, quão difícil é trabalhar no tempo, gerir o tempo. É sempre bom a gente lembrar que o tempo é fixo, né? Não existe uma mudança de tempo. O tempo cronológico tem 24 horas para a gente. Começa lá às 0 horas, tem 23h59, e a gente não tem o que mudar
mudar esse tempo? Ele vai acontecer sempre, o tempo não vai mudar. Vão ser sempre 24 horas por dia. Logicamente que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o nosso tempo seria abreviado, né? Então a gente já começa a ver que está ficando tudo mais agitado, tudo acontece com maior velocidade, tudo mais veloz, as coisas que passam na nossa frente a gente não consegue sentir, mas no fundo não funcionam as mesmas 24 horas que nós tínhamos no passado. Nós continuamos tendo as mesmas 24 horas. Dá um pouquinho mais para lá, para cá, não é preciso isso, mas não faz diferença, porque a diferença está um pouco em milésimo de segundo, e para a gente o que importa é que nós temos 24 horas para trabalhar, e dentro dessas 24 horas para trabalhar, nós temos que pegar a nossa vida, com todas as conturbações, tribulações, atividades, tarefas, pessoas, comportamentos, enfim, tudo que acontece no nosso dia a dia, nós temos que trabalhar e gerir dentro dessas 24 horas. Então, na verdade, nós estamos gerindo a nossa vida dentro das 24 horas. Então, nós precisamos entender sobre gestão. A gente já viu palestras anteriores que é administrar, controlar, organizar e fazer isso nas coisas que acontecem dentro da nossa vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja na nossa vida acadêmica, ou seja, no nosso dia a dia. Ok? E o que nós vamos falar é exatamente sobre isso. Como a gestão do tempo e a produtividade pode nos tornar, como gerenciar isso, pode nos tornar mais produtivo. Essa relação de tempo e produtividade, ela parece um Tostini. Vocês já viram aquela propaganda do Tostini? O Tostini é mais fresquinho porque vende mais, ou ele vende mais porque ele é mais fresquinho. E aqui na gestão da produtividade do tempo é a mesma coisa. Eu terei mais tempo por ser mais produtivo, ou eu sou mais produtivo para ter mais tempo? A grande verdade é que esse ciclo existe e se comporta exatamente como o Tostini. Porque se eu gerenciar o meu tempo, claro que eu serei mais produtivo, eu conseguirei fazer mais coisas ali dentro, de uma melhor forma. E se eu sou produtivo, ou seja, se eu trabalho com essa performance da produtividade, com certeza vai me sobrar mais tempo para fazer coisas que não são coisas triviais que normalmente atolam o meu dia a dia. Vai sobrar mais tempo. Então a ideia é exatamente essa, a gente trabalhar com a gestão do tempo e a produtividade para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, em todos os sentidos. A qualidade de vida da nossa própria vida, mas a qualidade de vida no trabalho, a qualidade de vida familiar, a qualidade de vida relacional com os amigos, enfim. É isso que a gente vai tratar aqui para que a gente possa trabalhar de uma forma melhor o nosso dia a dia, ok? Vamos passar lá. Bom, como sempre, trago para vocês aqui uma mensagem do nosso pai a respeito da gestão do tempo e da produtividade. Eclesiastes, é um livro escrito por Salomão, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: há um tempo para cada coisa debaixo do sol, tempo de plantar, tempo de colher, de nascer, de viver e de morrer. Não acaba aqui, por isso que aqueles 3 pontinhos, porque ele vem relatando dentro desse Eclesiastes, a partir do capítulo 3, versículo 1, diversas coisas que acontecem no tempo. Não está só essa frase que eu coloquei aqui, tem muito mais coisas: tempo de abraçar, tempo de amar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de... Ou seja, sempre estaremos nós, materialmente falando, hoje nós somos terrenos, nós estaremos dentro de um tempo cronológico, e dentro desse tempo as coisas vão acontecer na nossa vida. E para que elas aconteçam da melhor forma possível, é necessário que a gente tenha consciência disso, que a gente comece a compreender que existe um tempo cronológico e nós estamos inseridos nele. E ao estarmos inseridos nele, nós precisamos usá-lo da melhor forma possível para nos beneficiar. Então a gente vai tratar exatamente disso, ok? Bom, e como o nosso tema é gestão e produtividade, nós precisamos saber o que é gestão. Esse é o primeiro ponto, porque como eu vou fazer algo que eu não sei o que é? Esse é o primeiro ponto. Se eu quero gerir, o que é gestão? Gestão é planejar, gestão é organizar, é coordenar e controlar. Então, eu controlo o tempo, ou seja, eu paro o tempo. Não é nesse sentido. É um controle de coisas que você parar dentro do tempo. Então, é isso que eu vou controlar. Não vou controlar o tempo. O tempo ele
ele dura 1 minuto, dura 60 segundos, e agora eu vou controlar de forma que vai durar 40 segundos. Não é esse caminho. Mas dentro de 60 segundos, o que é que está sendo feito ali que eu posso controlar? Para que caiba dentro dos 60 segundos. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos num período de Olimpíada, lá na França. E estamos vendo que a diferença de uma pessoa subir ao pódio é de milésimos de segundo. O que isso significa? Que um atleta para o outro geriu melhor o seu tempo, geriu melhor o seu corpo, geriu melhor o seu treinamento, geriu melhor o seu lado emocional, geriu melhor o seu psicológico, geriu melhor os recursos disponibilizados aqui na hora da arena para poder trabalhar de forma que ele aproveitasse melhor o tempo dele, para que ele chegasse milésimos de segundos na frente do seu oponente, na frente do seu adversário, e pudesse com isso subir no lugar mais alto do pódio. Então, notem que você está gerenciando a tua vida para que você possa ter uma melhor performance no tempo. Então, a gente vai tratar disso. Então, esse é o controle. Coordenar, organizar e planejar para que a gente consiga, dentro do tempo que a gente não pode mexer, porque perdão, 24 horas, ele vai ter 60 segundos no minuto, 1 hora vai ter 60 minutos, enfim, dentro disso, como é que eu posso trabalhar da melhor forma possível, ok? Bom, beleza, mas também o que é o tempo? O tempo é algo que só existe no planeta Terra, a princípio, pelo que a gente entende, né? Fora desse do nosso sistema, esse tempo cronológico que nós criamos para podermos nos compreender, só existe para a gente isso aqui. Como nós entendemos esse tempo? O tempo pode ser definido como uma dimensão, ou seja, dentro da nossa dimensão, nós trabalhamos, a física já provou que nós temos mais de 10 dimensões, mas a que nós reconhecemos e conseguimos nos entender é a terceira dimensão. Então, dentro da terceira dimensão, nós temos o tempo, que é o nosso tempo cronológico, onde ocorrem alguns eventos. E esses eventos, eles vão se sucedendo, um atrás do outro, sistematicamente. E esses eventos possuem durações. E essas durações é que nós vamos então chamar de tempo, ou seja, a duração de um evento sucessivo, que se sucede na nossa vida. Então, o tempo que aquilo acontece, o período que aquilo acontece, é que nós chamamos então de tempo, ok? E aí serve para tudo. Ou seja, aconteceu um evento, que evento é esse? Uma corrida de 100 metros rasos, por exemplo. Essa está disparada, isso aqui é um evento, aquilo é um fato. E tem uma duração, o início, meio e fim. O período que é passado do início daquela atividade até o final dele, a gente chama aquilo de tempo, ok? E a produtividade? A produtividade é você fazer aquilo o máximo que você puder fazer dentro desse tempo. Então, produtividade está relacionado a um produto, algo que eu estou construindo, que eu estou fazendo, um serviço, é algo que eu estou construindo ali dentro. E eu preciso fazer o máximo que eu puder. Dentro do quê? Dentro de uma determinada duração. Mas não só fazer o máximo que eu puder, eu preciso fazer aquilo da melhor forma possível. Não adianta eu ir, por exemplo, para as Olimpíadas, correr 100 metros rasos e não treinar para fazer menos de 10 segundos. Não vai ter efetividade nenhuma aquilo ali. Então eu preciso fazer o máximo que eu puder. Por isso, da melhor forma possível. Não preciso correr menos de 10 segundos. Em menos de 10 segundos. Com a menor quantidade de recursos disponíveis. Ou seja, eu não vou correr os 100 metros rasos uma corrida a pé utilizando um carro de Fórmula 1. Eu não tenho esse recurso para gastar ali. Então, qual é o recurso que eu tenho para correr os 10 metros rasos? É o tênis, minhas pernas. São os recursos que eu vou ter que utilizar ali. E a gente sempre vai pensar assim: eu preciso fazer uma tarefa, uma atividade que vai ser do tempo. E o que eu vou utilizar? Então, lembra que eu coloquei aqui, planejamento? Vou planejar e organizar esses recursos dentro daquele tempo para que eu consiga
forma possível. Ok? O que eu posso mudar, por exemplo, numa corrida de 100 metros rasos, é utilizar um tênis, por exemplo, melhor do que usa o meu oponente, por exemplo. Se eu utilizar um tênis melhor que o dele, estou utilizando os recursos é possível. Se eu utilizar um tênis melhor que ele, pode aumentar, pode diminuir o meu tempo. Eu consigo ter uma produtividade melhor do que a dele. Então, assim, eu vou usar os recursos que eu tenho disponíveis e que são permitidos para executar determinada atividade, para que eu consiga fazer aquilo da melhor forma possível dentro daquela duração estipulada para que aquilo possa acontecer. Tá ok? Então, dito isso, a gente já consegue entender o que é gestão do tempo. É você utilizar o conhecimento do que é gestão, planejar, organizar, controlar e coordenar dentro de um tempo que a gente já entendeu o que é o tempo, que é o prazo, que é a duração em que eventos eles ocorrem, e produzindo alguma coisa ali dentro daquele tempo, que é o que eu vou produzir, que vai tornar-se a minha produtividade. E aí o que eu vou construir, o que eu vou executar, o que eu vou fazer da melhor forma possível, utilizando a menor quantidade de recursos possíveis que eu puder utilizar. Ok? Ah, mas eu posso utilizar muitos recursos? Claro, você pode utilizar quantos recursos forem necessários. Só que vai ser mais produtivo quem conseguir utilizar menos recursos para executar a mesma atividade. Será mais produtivo quem conseguir fazer aquelas mesmas atividades em menos tempo. Então, na verdade, não é que você não é produtivo, que você não tenha produtividade. Todo mundo tem seu nível de produtividade. Não é que alguém tem produtividade e a outra pessoa não tem produtividade. Eu, se for correr os 100 metros rasos, eu vou ter a minha produtividade. Mas pode ser melhor? Pode ser melhor. Posso fazer da melhor forma possível? Posso utilizar melhores recursos? Posso utilizar um tempo menor? Posso. Basta que eu queira isso. Alguém vai fazer isso. Portanto, essa pessoa que fará dessa forma vai fazer melhor que eu, vai se tornar mais produtivo que eu. Não significa que eu não seja produtivo, olhando por esse ângulo, tá ok? Bom, e o que você ganha ao gerir seu tempo? Que vantagens tem em você gerir seu tempo? Tem alguma vantagem? Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou pensar nisso? Se eu nunca pensei antes, eu vou pensar nisso para quê? Bom, tem algumas vantagens sim, você pensar. Por exemplo, sobrecarga. Nós tivemos um bate-papo há umas 3 ou 4 semanas anteriores, nós falamos sobre o 5S, não sei se vocês lembram. O 5S é uma técnica japonesa para que você possa também melhorar a sua produtividade. Ok? E nos 5S, a gente tem os 3 M's, que são os seguintes, que esses são os 3 M's do desperdício. Porque quando você utiliza mal o seu tempo, os seus recursos, o seu espaço, o seu ambiente, o seu tempo, você desperdiça coisas. Que coisas você desperdiça e o 5S aponta? Você desperdiça a sobrecarga, ou seja, você carrega mais do que você necessariamente precisaria carregar, que é o que a gente chama de bullying. Você tem o desperdício no geral, tá? Você perde coisas, utiliza recursos a mais que você não deveria utilizar. A gente até deu exemplo. Você comprar, por exemplo, se eu preciso de um tênis, você compra 10 tênis. Se eu não vou usar 10 tênis, no final das contas, o teu tênis vai estragar, você não usou, você não precisou daquilo, então você desperdiçou dinheiro, desperdiçou tempo para comprar, enfim. E irregularidades. Quando você faz uma determinada coisa de uma forma errada, por exemplo, não deveria fazer, não seguindo determinados critérios. Por exemplo, na corrida de 100 metros rasos, eu vou correr de costas, por exemplo. Então, estou irregular na prova, porque essa prova dá para correr de costas, por exemplo. Ok? Um exemplo bem drástico, bem esdrúxulo, para a gente compreender que a gente tem determinados regulamentos para fazer determinadas coisas, requisitos para fazer determinadas coisas, ou melhores práticas, não precisa nem ser uma regra, uma lei, mas melhores práticas de você executar determinadas coisas, e se você não fizer, não seria irregular, porque não existe um regulamento, mas você não estaria fazendo da melhor forma, então teria ali um desperdício. Ok? Bom, equilibra todas as áreas da sua vida.
quando você gere o seu tempo, você equilibra isso. Por que você equilibra? Porque se eu consigo gerir meu tempo, sobra tempo com a família, eu equilibro a relação familiar. Se eu utilizo bom meu tempo, sobra tempo, por exemplo, para conversar com os amigos, sair, socializar, eu ganho tempo de qualidade com meus amigos, eu melhoro essa área da minha vida. Se eu consigo parar para fazer uma academia, um lazer, eu melhoro essa área da minha vida. Então, quando me sobra tempo, eu consigo gerir isso, eu equilibro essas áreas da vida. Nós falamos, quando estávamos falando sobre Kaizen lá no iníciozinho, falamos sobre a roda da vida, que são aquelas 12 principais áreas da nossa vida. Ele fala sobre relacionamento pessoal, sobre relacionamento interior, sobre lazer, sobre espiritualidade, sobre área financeira. Então, quando você gere melhor o seu tempo, você consegue, então, nessas 12 áreas da vida. Só tem 12 áreas na nossa vida? Não, tem outras. É que essas são as principais, aquelas que mais impactam no indivíduo. Então você consegue, dentro dessas 12 áreas, você consegue gerir melhor, então elas ficam mais equilibradas. E equilibradas significa exatamente numa área da vida você está muito bem, numa outra área você está muito ruim. Então, por exemplo, eu com a minha vida interior, eu estou muito bem resolvido comigo mesmo, mas eu não consigo me relacionar com o meu amigo, por exemplo, com o meu parceiro, com o meu cônjuge, com meus filhos. Então não adianta eu estar bem comigo mesmo, por exemplo, dar uma nota 10 ali, e de repente eu estar com o meu parceiro, meu cônjuge, meu namorado, minha amiga, enfim, eu estar com uma nota 0, 1, 2, 5. Vai ter ali um desequilíbrio. E a ideia é você estar equilibrado, 1 para tudo, 2 para tudo, 10 para tudo. A ideia é sempre você chegar no valor máximo de cada área da sua vida que você consiga ter uma vida plena. É lógico, isso não é simples, não é fácil, mas a ideia é que a gente busque, tendo esse entendimento, exatamente melhorar. Porque se eu estou com uma minha vida intrapessoal bem, e eu estou com a minha vida interpessoal ruim, quando me sobra tempo, eu consigo parar para pensar, para meditar nisso. E quando eu paro para meditar nisso, eu vou achar qual o problema. E achando esse problema, eu tenho possibilidade nesse tempo de corrigir. Se eu não tenho tempo, eu posso até refletir, mas como é que eu vou agir para resolver esse problema se não me sobra tempo? Eu vou continuar com o problema mesmo que eu medite nessa situação. Então a ideia é que a gente tenha tempo para poder resolver essas situações. E aí você equilibra então todas as áreas da sua vida. Aumenta o foco, a concentração e, por consequência disso, diminui a procrastinação. Você ter tempo, de sobrar tempo, gerenciar melhor tempo, te dá melhor foco? Com certeza. Porque se você tem tempo para parar, para analisar uma determinada situação e ficar tempo naquilo, com certeza vai melhorar o seu foco. Imagina você trabalhar sempre na agulha, né? As atividades sempre pipocam, você trabalha sempre apagando fogo, você não tem tempo para pensar. Mas quando você vai focar numa atividade, você vai acabar fazendo aquela atividade de qualquer jeito, você vai se livrar daquilo. Basicamente é isso, chega no pepino na tua mão, você na verdade vai passar aquele pepino para frente. Você não foca naquela atividade. Às vezes você até gostaria, mas você não consegue, você não tem tempo para isso. Se você parar para analisar uma atividade durante 2 dias, por exemplo, você já deixou um caminhão de coisas acumularem, porque você não tem tempo para esse tipo de situação. Como você gera melhor o seu tempo, você ganha tempo para poder focar nas coisas. Ao focar, logicamente o foco requer concentração. Você consegue ter melhor concentração. E uma coisa depende da outra. Você tendo uma possibilidade maior de concentração, e aí entra, quando a gente falou sobre saúde, do hábito de meditar, de contemplar, de pensar na vida, de parar um pouco e pensar nas coisas, te gera possibilidade maior de concentração. Você começa a exercitar na sua mente concentração. E aí diminui a procrastinação. Por quê? Porque você pensa melhor, você foca melhor nas coisas. Quando você foca, você executa. É muito mais fácil você executar quando você não tem coisas atribuladas para resolver. As coisas simplesmente você consegue listar aquilo que você precisa fazer, você consegue colocar ordem naquilo que você consegue fazer. Então, gerir o tempo ajuda a melhorar a procrastinação. Você consegue enxergar coisas que você precisa fazer. Ok? Aumenta a produtividade quando você acerta o alvo. Quando você gere bem o seu tempo, você consegue enxergar tudo aquilo que você precisa fazer de forma mais clara. Então, a possibilidade de você acertar o alvo, de tomar melhores decisões, é muito maior.
Então, você vai aumentar a sua produtividade. Aumentar a produtividade é aquilo. Você já era produtivo? Com certeza, você era produtivo. Você produzia algo. Todo mundo produz algo, por menor que seja aquele algo. Só que quando você começa a focar, quando você começa a se concentrar, quando você diminui a procrastinação, vai aumentar isso. Por quê? Porque você vai conseguir fazer mais coisas dentro de menos tempo da melhor forma possível. Você vai ter tempo para se concentrar, você vai ter tempo para poder pensar naquilo. Então as coisas vão sair melhores do que você fazia antes. Ok? Aí você ganha confiança. Por quê? Porque tudo fica mais simples para você. Quando você para concentrar, quando você para focar, você entende melhor aquilo que você está fazendo. Quando você entende melhor aquilo que você está fazendo, você ganha confiança. É normal, é natural isso acontecer. E aí você consegue fazer aquela coisa, se aparecer de novo, você fazer de uma forma sempre mais tranquila. Você fica mais confiante e o seu nível de acerto aumenta com relação a isso. Ok? Há menos distrações para você estar com o que é relevante e essencial. Se você está com o seu foco, você gerenciou o seu tempo, você para para executar uma atividade de forma mais concentrada, é claro que é normal diminuir as distrações, que mesmo que as distrações apareçam, você já está habituado a focar, você já está habituado a se concentrar. Então você não dá margem para as distrações. Então gerir o seu tempo ajuda nisso. Até porque se você gerir o seu tempo, você já criou um tempo para trabalhar as distrações. Não é que você não vai se distrair nunca. Distração está falando de uma forma geral, até o entretenimento que pode ser uma forma de distração. Só que você tem tempo para ele. Você não vai tirar esse tempo da sua distração de um momento em que você teria que priorizar, por exemplo, uma atividade onde você deveria estar focado. Ou seja, não é qualquer coisa que vai tirar a sua atenção, porque você tem o seu tempo para assistir uma TV, você tem o seu tempo para conversar com as pessoas, você tem o seu tempo para entender de uma forma geral. Então, quando você para numa atividade, você se concentra nela de forma plena. Porque você não precisa mais se distrair com nada, porque você já teve o seu tempo de distração. Aumenta a sua energia. Por quê? Porque você não está desperdiçando agora mais nada. Lembra do nosso corpo, quando a gente falou sobre saúde também, que o nosso cérebro ele gosta de poupar energia, é uma questão de sobrevivência. Então, quando você tem isso tudo aqui organizado, o seu tempo está gerido, você não precisa se preocupar com ele, você poupa energia. Então, você tem muito mais energia para utilizar para atividades que interessam. Então, quando você vai atacar uma atividade que seja relevante e essencial, o que acontece? Você está com muita energia para atacar aquilo. Quando você está com muita energia para atacar aquilo, você vai fazer aquilo melhor, você vai fazer aquilo mais rápido. Ok? Então essa é a ideia. E aí vai te dar o quê? O que a gente chama de liberdade, aquela sensação de liberdade. Eu não estou escravo das tarefas, eu não estou escravo do tempo, eu não estou escravo do mundo, da vida, porque eu domino isso, eu gerencio isso, eu controlo isso. Quem controla isso sou eu, não é o tempo que me controla, não são as tarefas que me controlam, sou eu que controlo o tempo, sou eu que controlo as atividades, sou eu que controlo as coisas que estão ao meu redor, sou eu que controlo o mundo. Então, quando isso acontece, eu tenho liberdade, eu me sinto livre, e aí vira um ciclo, as coisas vão acontecendo sempre em ciclo. Por quê? Se você está livre, você consegue ter desperdiçamento, desequilíbrio, pegar as coisas e vira um ciclo na sua vida, isso vira uma num hábito na sua vida fazer as coisas dessa forma. Então, é isso que você ganha ao gerir o seu tempo. Ok? Bom, o que mais prejudica o indivíduo nessa história da gestão do tempo, logicamente? O que é que mais prejudica? A gente vai voltar também já conversando sobre isso. Na gestão do tempo, o que mais prejudica? O sono. Pesquisa mostrando que o sono prejudica bastante na gestão do tempo. Por quê? Muitas vezes o tempo que você tem livre para focar, para se concentrar, você está tão sonolento que você entra em déjà vu, você entra, você se desconcentra, e às vezes tem que fazer a mesma coisa mais de uma vez. Você está lendo algo, e aí você acabou de ler, se distraiu, tem que voltar e ler de novo, então você está cometendo um retrabalho. Enfim, o sono traz isso. Junto com ele a falta de concentração e foco, porque o sono não vai te trazer falta de concentração e foco, vai te trazer a procrastinação. Ou seja, então seu tempo vai ficando cada vez pior, porque você vai empurrando com a barriga aquela coisa para frente,
E aí, quando você for fazer, as coisas estão pipocando, estão estourando, e aí você acaba entrando naquele ciclo do desespero e fazendo as coisas sem concentração, fazendo de qualquer jeito, que você precisa fazer o mais rápido possível, que já passou do prazo. Gera desorganização. E isso é normal sem entender. Se você tem muita coisa para fazer, tem que fazer as coisas rápido, você vai perder tempo desorganizando, ou organizando. Então você vai estar tudo desorganizado, e ao estar desorganizado, você vai perder tempo para procurar o que você deseja fazer, porque não está no lugar que você quer. E nem do jeito que você precisa. Você não acha aquilo que você precisa fazer na hora que você quer. E aí você desorganiza a sua vida profissional, sua vida pessoal, fica tudo desorganizado. Então, isso é uma das coisas que prejudica. A desorganização prejudica o indivíduo no tempo. Eu dei um exemplo dos desperdícios também, que a gente viu na área de melhoria contínua. Quando você vai executar uma atividade, você tem apenas uma chave, sei lá, tem uma chave de fenda que está sendo utilizada por dois mecânicos. Aí a pessoa foi lá, pegou a chave de fenda e levou. E aí você está trabalhando aqui, você precisou da chave de fenda, cadê? Não está, onde é que está essa chave de fenda? Eu quero lá no lugar, você vai procurar a chave de fenda. Lembra que eu falei do lance do carro também, no pátio? Você vai procurar o carro no pátio, o carro não está na vaga, não tem numeração, e você passa um tempo lá rodando, procurando, porque está desorganizado. Então a desorganização prejudica o indivíduo nas questões de tempo. A falta de objetivos e metas. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. E esse lugar pode não te levar para aquilo que é fundamental na resolução do seu problema. Isso é até uma fala lá os coaches costumam mostrar muito isso, muitos consultores mostram, né? Aquele videozinho da Alice no País da Maravilha, quando ela conversa com o gato, né? Que ela pergunta para o gato onde é que aquele caminho vai levar. O gato pergunta para ela onde é que ela quer ir, ela não sabe dizer para onde ela quer ir, e ele fala, olha, então vai, porque você não sabe para onde quer ir, o lugar serve, né? E essa é a ideia. Se você não tem objetivos e metas a atacar, você pode chegar em qualquer lugar e pode não ser exatamente aquilo que é importante, essencial ou relevante para a sua vida, profissional, pessoal, acadêmica, enfim, familiar. Falta de priorização. Às vezes, se você não prioriza aquilo que você precisa fazer, você acaba fazendo uma atividade, uma tarefa, não é prioritária, mas e aquela que é prioritária que você deveria fazer naquele momento, você acaba esquecendo, deixando ela para lá, e quando você vai querer fazer, ou na verdade você não vai nem querer, ou empurrar em você, porque ela já passou do prazo, ela já tinha que ter sido feita, você já perdeu o que precisava, sei lá, um cliente que você precisava atender, porque você não deu prioridade àquela tarefa, porque você não priorizou. Não é que aquela tarefa não tinha prioridade, é que você não tem o hábito de priorizar o seu dia, não tem o hábito de priorizar as suas tarefas, não tem o hábito de priorizar a tua vida. Então você não sabe o que tem que ser feito primeiro ou depois, aí você acaba fazendo algo primeiro que não tem tanta prioridade, e aquilo que é extremamente prioritário você acaba esquecendo, procrastinando nela, e quando você vai ver, já explodiu prazo, já explodiu, enfim, dinheiro. Disciplina. Então a falta de disciplina implica em você gerir mal o seu tempo, te prejudica, porque a disciplina é o que faz você exatamente fazer aquilo naquele mesmo momento, daquela mesma forma. Aquilo que você tem que fazer, a disciplina não deixa você procrastinar, a disciplina faz com que você foque numa atividade. Quando você não tem disciplina, você não consegue gerir bem o seu tempo, porque gerir o tempo necessita disciplina. Ok? Não saber dizer não também prejudica o indivíduo na questão do tempo. Você está fazendo uma atividade, alguém chega e diz, faz isso aqui para mim. Você para o que você está fazendo para fazer o que a outra pessoa pediu. Você já largou a sua tarefa, você nem lembra o que você parou, não lembra o que você voltou. E assim vai tudo na nossa vida, não é só uma atividade que a gente faça. Ok? Então, não saber dizer não prejudica. Perfeccionismo também prejudica. Porque o perfeccionismo nunca vai deixar você gerir bem o seu tempo, porque nunca vai estar bom, não vai ter tempo suficiente para você fazer nunca atividade, tarefa nenhuma. Porque você sempre está querendo buscar fazer mais daquela mesma coisa que na verdade já estava bom para ser entregue. Então o perfeccionismo pode atrapalhar o indivíduo na questão da gestão do tempo. E o medo de delegar. Ou seja, tem coisas que não dá para você fazer sozinho. Ou tem coisas que também não é para você mais fazer, mas você quer fazer, você
tem medo de delegar, por quê? Só quem faz melhor sou eu. Mas às vezes tem coisas que você não precisa fazer melhor, você precisa simplesmente fazer. Porque o seu melhor ou o seu pior não implica naquela atividade. Correr os 100 metros rasos implica, porque você tem que subir no pódio. Mas tem atividades que não necessitam disso, que você pode tranquilamente delegar para uma pessoa. E o pior, muitas vezes aquela pessoa faz até melhor que você, só que você não consegue enxergar isso. E aí você não delega. Então a gente precisa aprender a delegar. Esse medo de delegar faz com que a gente acumule muitas coisas no tempo, e aí não tem como gerir esse tempo, porque você tem muito mais coisas que você conseguiria fazer em 24 horas. Lembra que em 24 horas ela não muda. Então eu preciso gerenciar o quê? Aquilo que está ali dentro. Eu vou gerenciar pessoas, eu vou gerenciar recursos, eu vou gerenciar as tarefas, enfim, dentro desse mesmo tempo eu tenho. Então a gente precisa, se for necessário, se for possível, delegar. Só que é bem interessante a gente falar sobre delegação, porque você disse assim, opa, então agora tudo que passar na minha mão eu vou delegar, porque eu fico livre e ganho tempo. Mas nem sempre é assim. E uma coisa muito importante, delegar não é tacar as tarefas, as atividades no outro para que o outro resolva para você, não é isso. É você pegar realmente tarefas que possam ser executadas por pessoas que saibam executar da melhor forma possível aquela tarefa, ou seja, que elas também buscam produtividade para que você possa entregar com segurança para que aquela pessoa possa fazer. Se essa pessoa não é uma pessoa que saiba fazer, eu não posso delegar para aquela pessoa, porque senão aquela tarefa também vai ficar sendo procrastinada, ela não vai chegar nunca à sua execução. E aí aquela pessoa que delega tem que compreender que se ela possui pessoas que possam trabalhar naquilo para que façam também da melhor forma possível, até melhor que ela pode ensinar aquela pessoa a fazer aquela atividade. E aí sim passar a delegar. Ok? Bom, e os desafios? Tem coisas que prejudicam o indivíduo, são coisas que acontecem no dia a dia, mas tem coisas que acontecem com o próprio indivíduo, que faz parte das áreas da vida desse indivíduo, que podem alcançar aquelas 12 áreas que a gente discutiu aqui. E a roda da vida mostra para a gente que áreas nós podemos ter problemas que podem implicar na gestão do nosso tempo. E aí é para vocês olharem essa área da vida e perceberem, por exemplo, na área da saúde, por exemplo, de uma área qualquer, me prejudica em alguma coisa com relação ao meu tempo? Aí você vai pensar, bom, se eu tenho uma dor na coluna muito forte, eu não consigo ficar muito tempo sentado, e eu fiquei 5 minutos sentado, já começa a me dar uma dor, eu não consigo mais utilizar, por exemplo, o computador, ou tenho um problema na minha vista, eu não consigo ler bem aquilo que eu estou fazendo, eu precisava usar um óculos, mas eu não fui, por exemplo, ao colocar um óculos, problema de saúde. Está prejudicando o meu trabalho? Está impedindo que eu faça o meu trabalho melhor? Então, isso é uma área da tua vida que você precisa olhar. Se eu tenho um problema de saúde, está me impedindo de dormir, e eu não consigo ter um sono reparador, e ao executar uma atividade, eu não consigo ter foco, não consigo ter concentração, durmo no momento do meu trabalho, isso está prejudicando o meu tempo? Isso é área da saúde? Então eu preciso resolver. Então eu preciso parar aí no momento de contemplação, parar, olhar as 12 áreas da minha vida e ver exatamente aquilo que está implicando na melhor ou pior gestão do meu tempo. Por exemplo, eu estou trabalhando em home office e aí meus filhos estão em casa, estão de férias. Vai implicar, por exemplo, o filho não tem não, tá? Estou dando só um exemplo. Vai implicar no meu tempo? Com certeza. Imagina você trabalhando em cima do computador, tentando fazer alguma coisa, precisando concentrar, precisando ter máxima concentração numa determinada atividade que você vai fazer, e teu filho toda hora pedindo alguma coisa, teu filho toda hora chorando, tiver mais gente brigando, vai conseguir se concentrar naquela atividade? Então, alguma coisa na sua vida familiar está implicando que você seja mais produtivo na sua vida profissional. Então a gente precisa olhar esse lado da minha vida familiar. Alguma coisa precisa ser feita, eu preciso compreender isso. Está tirando
Está prejudicando o meu tempo. Ah, o meu marido está em casa, minha esposa não faz nada, estou trabalhando lá e ela toda hora está pedindo água na mãozinha. Eu tenho que parar de fazer o que estou fazendo para levar água na mão. Tem um problema na vida conjugal. Preciso resolver isso, porque está implicando no meu tempo. Não estou dizendo aqui que as esposas não têm que levar água para os maridos, nem que os maridos têm que levar a água para a esposa. Não se trata disso. Se trata de, se você tem uma pessoa que está concentrada, precisa executar uma atividade, ela tem um tempo para executar aquilo, ela precisa executar a produtividade, todos têm que colaborar. Se não existe uma colaboração, tem algum problema nessa relação que precisa ser ajustada. É sobre isso que a gente precisa pensar. Ok? Ah, mas eu não quero resolver isso. Tudo bem. Não precisa resolver isso. Pode continuar fazendo exatamente dessa forma. Agora, vai ter alguém que vai ser mais produtivo do que você? Vai ter alguém que pode, por exemplo, você está esperando uma promoção, apareceu uma pessoa, por exemplo, mais produtiva que você, que vai ser promovida na tua frente, e fala, poxa, por que não fui? Então você tem que começar a repensar essas coisas, né, que estão acontecendo na sua vida, para saber por que você não está conquistando determinadas coisas. Isso pode estar implicando, isso pode ter sido implicação do tempo que você está utilizando para ser mais produtivo. Ok? Você fala, poxa não. Nós estamos num momento, eu estou falando aqui no momento que você está em casa, não. Estou falando no momento que você está trabalhando em home office. Você está no seu momento de trabalho. Você parou para fazer o momento de trabalho para poder atender uma coisa que não faz parte do seu trabalho. Se fosse da empresa, então já poderia ter uma justa causa, por exemplo. Você pegou o seu celular e está fazendo o trabalho. Então, assim, é esse pensamento. Você está em casa e aí você está no seu momento de lazer, você vai entregar o seu marido, cuidar da sua esposa, você vai cuidar das suas crianças, você vai fazer tudo o que você precisa fazer. Porque faz parte. Mas se você está no seu momento de trabalho, então aquele momento é o seu momento de trabalho. A gente precisa compreender. Quem é empregador entende muito bem esse tipo de coisa. Tá ok? Bom, então essas são as áreas da nossa vida que a gente precisa se atentar. Bom, mas tem também a nossa área afetiva e emocional. E aí tem um ciclo das emoções também. Bom, algumas emoções, elas podem também prejudicar o uso melhor do meu tempo. E aí a gente tem algumas emoções, por exemplo, tristeza, felicidade, surpresa, maledicência, malvadeza, medo, raiva, enjoo, enojado, nojo, né? Enfim, que elas vão acontecer mediante a pequenas coisas que vão ocorrendo dentro da nossa vida, no dia a dia, e que causam esse problema maior emocional. A tristeza não vem de uma hora para outra. Ah, fiquei triste. Não aconteceu nada e eu fiquei triste. Então é assim, olha só como é que essa avalanche ela acontece. Primeiro vem constrangimento e um desapontamento sobre algo. Você sofreu um constrangimento, você sofreu um desapontamento, e aí você não se ligou nisso, não parou para pensar, não parou para resolver, e a coisa foi empurrada para a barriga. Desse constrangimento e desapontamento vem uma mágoa. Então você guarda aquilo, começa a ter sentimentos sobre outra pessoa, sobre aquele algo, guardou uma mágoa. E daqui a pouco essa mágoa vira a tristeza. Ah, mas não foi mágoa. Uma situação de inferioridade, você foi colocada para baixo, alguém te pisando, te humilhando, alguma coisa nesse sentido. Isso te trouxe um vazio. Você se sentiu nada, você não se sente mais pertencente. E aí isso pode levar a uma depressão. E essa depressão te leva a um estado de tristeza. E essas coisas elas vão acontecendo no sentido de culpa, desespero, vulnerabilidade, solidão, e vão levando à tristeza, mas isso não acontece. Acontece como uma cascata, ela vem desabando como uma cascata. Então é uma coisa que começa ali no constrangimento e para no constrangimento. Se você não para resolver, isso vira uma cascata. E ela vem
derrubando e demolindo tudo. Não sei se vocês já viram uma cascata, já subiram uma cachoeira e viram como é que aquela água vem descendo lá de cima. O poder que aquilo vem, uma avalanche, que vem potencialmente poderoso demais. Você não consegue conter aquilo. E é exatamente o que acontece com esse estado, por exemplo. Acontece como uma avalanche. E isso não acontece só com a tristeza. Opa. Isso acontece com estados de raiva, de medo, enfim, com outras emoções que podem nos abalar. E nós temos que lidar com isso no nosso dia a dia. E ao lidar com isso, vai implicar com certeza no nosso tempo, porque se eu estou no estado de tristeza, no estado de mágoa, muitas vezes eu vou parar para pensar naquilo. Vou tirar o meu foco daquilo que eu preciso fazer. Consequentemente, vai diminuir a minha produtividade. E assim vai. Se eu estou no estado de tristeza profundo sempre, com certeza, isso vai acabar com a minha produtividade, porque eu vou estar sempre nesse estado. Então, eu preciso verificar isso? Lógico, eu preciso estar verificando isso também, porque isso pode estar implicando na melhor gestão do meu tempo. Opa! Bom, tem a situação dessa visão de mundo hoje que, principalmente na área de tecnologia, fala-se muito, né? De como o mundo é enxergado por conta das situações que ocorrem no dia a dia. E aí, foi nomeado, essas situações foram nomeadas, e chamou-se então de mundo VUCA, ou mundo BANI. Então, as situações do mundo VUCA ou do mundo BANI implicam na minha gestão do tempo, porque afetam diretamente a forma como eu enxergo esse mundo e como eu lido com ele. Ok? Então, por exemplo, o mundo de volatilidade. O que é o mundo de volatilidade? É um mundo em que a velocidade e as mudanças ocorrem são tão gigantescas que eu não consigo confirmar, por exemplo, vamos falar de uma descoberta, por exemplo. Você descobre alguma coisa, vamos falar sobre um fármaco, vamos falar sobre uma vacina, por exemplo, para a Covid-19, por exemplo. Só que você descobre essa cura, mas depois você descobre que não cura mais. Você descobre, por exemplo, que o café faz bem, daqui a pouco tu tem uma parada científica dizendo que o café não faz bem mais à saúde. E você vai tendo essas informações, a volatilidade tudo muda o tempo inteiro. Nunca é preciso, nunca é absoluto, isso mexe contigo. Na hora de você tomar uma decisão para que você possa ser mais produtivo, você não consegue. Isso mexe no seu tempo. Um mundo incerto, incapacidade de fazer previsões, você não consegue pensar acima de 6 meses. Tem empresas que programam hoje coisas que há 30 anos atrás você programava o seu planejamento estratégico para 10 anos, para 20 anos. As empresas hoje têm planejamento estratégico para 6 meses. Principalmente empresas na área de tecnologia que mudam todo dia. Você não consegue pensar além de um ano, porque as coisas mudam muito. E se você ficar pensando em muito longo prazo, você não acompanha a velocidade com que as coisas acontecem. Um mundo complexo, ou seja, onde existem vários lados, tudo se contradiz, não tem nada absoluto mais. Então essas coisas vão mexendo contigo, e na hora que você toma uma decisão, caramba, isso contradiz a isso, o que é certo, o que é errado, está começando a não existir mais. A gente vê muito isso no dia a dia, que o que é certo e o que é errado não tem mais. Não é que não tenha mais, é que nós somos inundados com tantas informações, nós somos inundados com tanta gente falando, com tanta coisa falando, com tantas instituições falando, coisas diferentes sobre o mesmo tema, que nos dá essa sensação de que não existe mais certo e errado. Só que a gente volta a lembrar que nós, eu falo aqui um pouco que é cristão, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que já tem um manual lá que já diz o que é certo e o que é errado. Se nós olharmos para ele, nós vamos saber ao certo como resolver todas essas situações aqui do nosso dia a dia. Mas o mundo está desse jeito. Isso implica na gestão do meu tempo? Com certeza. E o mundo BANI, o que é? É uma sigla diferente, mas também que traz essa mesma ideia de confusão. Que é o quê? Um mundo frágil, um mundo
dos ansiosos, um mundo não linear, não existe mais nada linear, a coisa varia o tempo inteiro, incompreensível. Então, nós vivemos com esse mundo, onde as pessoas são cada vez mais ansiosas, e essa ansiedade faz com que você tome decisões apressadas, você tome decisões antecipadas, sem ter firmeza naquilo que você efetivamente precisaria tomar essa decisão. Enfim, existe ainda outras siglas que estão sendo faladas por aí, depois vocês vão procurar lá, o mundo Ruth, o mundo Tuna. Na verdade, é isso aí, são os termos que são usados para mostrar como esse nosso mundo está complexo, ok? Bom, e como enfrentar ele? E como enfrentar esses desafios? Como é que nós vamos tratar isso? Como é que nós enfrentamos ou nos adaptamos a todos esses desafios? A gente está falando lá desde da roda da vida, do mundo das emoções, desse mundo VUCA, desse mundo BANI. Como é que nós enfrentamos isso? Nós precisamos enfrentar com a nossa cabeça. Nós vamos parar. Nós somos o único ser na face da Terra que temos essa possibilidade de pensar. Nenhum outro pensa. Nós conseguimos pensar. Nós conseguimos compreender. Então, através da compreensão, nós vamos conseguir entender todas essas coisas que eu falei anteriormente. E aí, eu vou compreender que o tempo é um recurso limitado. Então, eu preciso parar para compreender isso. Então, eu não consigo colocar tudo dentro do meu tempo. Eu não consigo colocar tudo no mesmo dia. Então, eu já preciso compreender bem isso. Por quê? Fulano, faz aqui para mim, tá bom, deixa que eu faço. Fulano, faz aqui para mim, tá bom, deixa que eu faço. Fulano, deixa que vai chegar uma hora que você tem tanta coisa que o fulano mandou você fazer, e quando você olhar, você não tem tempo para resolver aquilo tudo. Só que você absorveu aquilo. Então você não parou para pensar. Você não usou dessa capacidade que foi dada ao ser humano de pensar. Se você é essa pessoa que pega tudo sem falar, opa, isso não cabe no meu tempo, não é possível ser feito, você não está pensando. Então eu preciso pensar. Mas o meu chefe mandou eu fazer. Então, o seu chefe, ele também pensa. Então, se vocês conversarem e você tiver um argumento para que ele consiga entender que aquilo tudo que já foi colocado para você não cabe no teu tempo, ele vai compreender isso aí. Ele pensa. Ok? Agora, é lógico que a gente precisa saber algumas técnicas. Uma delas é a técnica da prioridade. E compreender se aquilo que o teu chefe está te mandando é algo prioritário. Porque se for, se aquilo implica no negócio, se aquilo implica na gestão, se aquilo é estrategicamente importante, então a gente precisa dar realmente a prioridade naquilo que é feito. Mas você já sabe disso, você parou para pensar, você já sabe que não existem outras atividades, por exemplo, que são prioritárias, que você precisa resolver. Porque se você tiver a prioridade maior do que a dele, você tem que ter argumentos suficientes para fazer com que ele compreenda que aquela prioridade que você tem é maior do que a prioridade que ele te deu. Okay? Bom, você tem método. Você precisa saber dividir. Por quê? Tarefas complexas não dá, muitas vezes não dá para você fazer de uma só vez. Precisa partir. Você precisa dividir tarefas complexas. Porque talvez se você dividir essa tarefa complexa em partes, você consiga resolver em um determinado tempo. E se você for pegar para entender o todo, para depois de resolver as partes, talvez seja um tempo maior, ou talvez nem consiga resolver devido à complexidade que aquilo é. Você não consegue compreender todo o fio da meada. Então, preciso saber dividir. Preciso aprender a planejar aquilo que eu estou fazendo, não vai fazer de qualquer jeito. Preciso organizar, controlar missão, objetivos e metas. Na missão aqui a gente está falando, né, do foco. Estamos falando do que para que aquela atividade está sendo necessária. Me pediram para fazer uma atividade, pediram para fazer uma tarefa, tem uma missão aquilo ali, tem um objetivo claro, tem um propósito, tem um sentido que eu preciso estar com isso bem definido para que eu possa, até para que eu possa dizer se aquilo é prioritário ou não é, se a pessoa que faço aquilo agora se eu não faço, ok?
Então, eu preciso ter métodos. Eu preciso, para gerir tempo, eu preciso conhecer métodos. Bom, preciso acomodar. Acomodar é ajustar e dispor do uso do tempo de acordo com as prioridades. Aqui eu penso, aqui eu coloco as prioridades depois eu tenho que saber utilizar essas prioridades no tempo. O que vem primeiro, o que vem depois, o que pode passar agora, o que não pode passar agora. Chegou uma tarefa nova, ela entra, ela sai, ela não tem agora, ela tem depois. Então eu preciso saber ajustar isso. Por quê? Porque quando eu planejo o meu dia, por exemplo, lógico que eu vou ter uma lista de prioridades lá. Só que muitas vezes chegam coisas realmente de última hora. É possível que o seu chefe chegar lá com algo, uma prioridade elevadíssima. Você precisa compreender isso para poder encaixar. Quando eu falei que você vai ter que argumentar com o seu chefe para dizer o que é prioritário ou não, para que ele entenda que existiam tarefas mais prioritárias ou não, você já passou por isso aqui, pela cognição e pelo método. Se ele sabe que você tem isso, quando você falar para ele isso aqui não é prioridade sobre isso, ele já sabe que você tem esse conhecimento. Ele sabe por que você está falando isso, ele confia no teu trabalho. E ele sabe que você vai encaixar aquilo que ele te deu no lugar certo, na prioridade certa, para que você execute naquele momento correto. Ok? Bom, e a apropriação? A apropriação é você adaptar, adequar e apoderar-se da relação tempo-recurso e tarefa. Bom, adaptar. Adaptar é isso. Você tem tua lista de tarefas bonitinha já montada. Consegue adaptar essa lista? Se chegar alguma coisa nesse sentido? Você consegue adequar aquilo dentro do seu tempo? Apoderar-se. Aí é o must de você saber mexer com o seu tempo. Quando você se apodera do tempo, é como se aquilo já fizesse parte do seu corpo. Quando você recebe uma atividade nova, quando você recebe algo a fazer, você já consegue entender se aquilo cabe no tempo, se aquilo é prioridade, se aquilo não é prioridade, se apoderou do tempo. Você sabe os recursos que você tem para executar aquilo. Você conhece bem a tarefa que foi designada para você, isso é fundamental. E tem muita gente que mete a mão para fazer coisas que não sabe fazer. Principalmente quem quer agradar chefe, o chefe chega com uma coisa na mão. Eu estou falando assim porque eu fui chefe, já aconteceu isso comigo, de chegar a precisar, faz isso para mim. E a pessoa muitas vezes não sabe fazer, e ela diz que faz, e aí você, numa daquela que você achou que ia ganhar tempo, porque você botou uma pessoa para fazer determinada tarefa que ela falou que fazia, não sabia se perdeu mais tempo, porque ela não fez, então entregou no tempo que você precisava, você precisa mais tempo para entregar. Um amigo nosso que aconteceu isso agora há pouco tempo dentro de uma empresa, foi triste. Ele teve que correr além do tempo para poder entregar a tarefa. Por quê? Porque muitas pessoas fazem coisas, não se apropriam da tarefa, não sabem exatamente o que fazer com aquela tarefa, mas vão dizer que sabem. E aí você não vai conseguir encaixar aquilo dentro do tempo. Porque normalmente a empresa não tem tempo para você aprender a fazer a tarefa dentro do seu momento de trabalho. Principalmente quando dentro de uma organização. Ela já espera que você conheça aquilo, que você saiba fazer aquilo. Quando uma tarefa chega para você, assim, naturalmente falando, normalmente falando, você tem a sua descrição de carro, as pessoas já sabem por que você foi ali e pelo qual você está preparado para fazer. Mas pode acontecer de chegarem e entregarem alguma coisa que não faça parte do seu escopo. Mas aí cabe você dizer, não vou fazer, porque isso faz parte do meu escopo. Eu posso fazer, mas eu preciso de tempo para aprender, eu preciso de tempo para buscar, eu preciso de tempo para pesquisar. Mas muita gente fala, eu pego, eu faço, e aí não faz, não resolve, não entrega. E aí a gente gera problemas maiores com relação a isso. Ok? Isso é a apropriação, você se apropria do tempo. Você sabe, o tempo é seu. Você está naquela fase já da liberdade. Você manipula o tempo da melhor forma possível. Você já está, nesse momento, você já está num alto nível de produtividade. Porque você sabe exatamente o que fazer, como que fazer, com quem fazer, se for o caso. Então você se apropriou disso aí. Ok? Bom, e a prática disso aí? Prática, o que fazer na prática? A gente
gente até falou algumas coisinhas no nosso bate-papo, que é, se a tarefa é grande, divide. Se a tarefa é chata, difícil, burocrática, e de alta prioridade, faça logo. Não deixa para depois. Resolva. Se não for para fazer sozinho, cria um grupo de trabalho, cria um grupo de estudo. Às vezes chegam atividades, chegam tarefas que não é para você fazer sozinho. Por conta da complexidade, por conta do tamanho, enfim, por conta da burocracia, precisa de pessoas, precisa de uma área fiscal, por exemplo, precisa de um valor, precisa de uma área contábil para você também que é feito, às vezes precisa de uma área jurídica para tirar uma dúvida, não é para você fazer sozinho, não faça sozinho. Busque esse grupo de trabalho, junta esse grupo. Gente, vamos fazer uma reunião rápida aqui, vamos destrinchar essa atividade. Vai sair muito mais rápido do que você sentar sozinho para tentar resolver. Muitas vezes a gente não quer trazer esse grupo de trabalho porque, não, eu fiz. Enfim, não é assim que funciona. Junta um grupo de trabalho, discuta sobre o assunto. Se for possível delegar, delegue, a gente já falou sobre isso. Se não, se é uma tarefa, você sabe que alguém pode fazer igual ou melhor que você, delega. Define e cumpra o calendário estabelecido previamente. Isso aí é fundamental. Você tem que ter um cronograma das coisas que você está fazendo. Se você está gerindo o seu tempo, primeiro por conta do planejamento. Planejou, você vai ter um cronograma. Então você precisa ter isso definido. Crie uma recompensa que você vai apresentar no final. É sempre bom, principalmente com tarefas complexas, a gente definir uma recompensa. Bom, vou fazer essa tarefa. O que é recompensa? Olha, o chocolate não é isso não. A recompensa pode ser um objetivo estratégico que a empresa está querendo alcançar. E quando eu alcanço, eu sei que a empresa vai crescer. A empresa cresce, eu cresço, os colegas crescem, todo mundo cresce. Eu atinjo uma fatia nova no meu mercado. Isso é uma recompensa, eu preciso estar com isso na cabeça. Que aquela tarefa, aquela atividade que eu estou executando, me gera uma recompensa no final. Pode ser um chocolate? Pode, no final vão me dar uma garrafa de vinho, por exemplo, de presente. Tá bom também. Isso é válido. Mas a gente precisa pensar em coisas que também são estratégicas para a minha organização. Isso não é um chocolate, mas, poxa, se essa tarefa for bem executada, eu vou ganhar uma fatia melhor do meu mercado. Então é isso, vou ganhar mais clientes. Não sei. Mas aí você vai pensar que recompensa é essa. O interessante é deixar o seu cérebro pensando que é importante você executar aquilo. Porque ele vai fazer melhor, ele vai tentar ser bem mais positivo, porque ele sabe que ao final ele será recompensado. Ok? E aí você celebra no final. Recompensou, eu chegou com o objetivo estratégico, você chegou lá, aí você celebra com ele lá. Desce com os amigos, vai lá um happy hour, divide uma pizza, senta na sala, todo mundo pode trocar uma ideia, enfim, não sei, vai tocar um violão, marca um churrasco no final de semana. Ok. Bom, pense no sentido dos objetivos estratégicos, claro. Portanto, já falei isso aqui, né? Que estão envolvidos no término dessa tarefa. Tá? Sempre pensando nos objetivos estratégicos, principalmente se eu estiver trabalhando na minha organização. Mas você vai falar assim, poxa, mas na minha vida pessoal não tem objetivos estratégicos? Claro que tem. Se eu quero alcançar algo na minha vida, isso é estratégico. Eu quero mudar de carro, é estratégico? É. Eu quero mudar de cidade, isso é estratégico? É estratégico. Eu preciso criar o como vou fazer isso. Então, existe um objetivo estratégico ali. Então, não é só eu quero casar, por exemplo. Eu quero, sei lá, não importa. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional ou pessoal, os objetivos estratégicos, eles existem. Basta você deixar eles bem claros e aí você buscar, na hora de executar na prática, buscar atingir esse objetivo estratégico. Porque não adianta você fazer algo que não aponte para isso. O objetivo estratégico é esse objetivo que vai fazer com que eu chegue naquilo que eu desejo. Por exemplo, eu quero trocar de carro no final do ano. Não adianta eu viajar para algum lugar. Isso não vai me levar a comprar um carro no final do ano. Eu tenho que focar todas as minhas forças para algo que vai me levar a comprar meu carro no final do ano. Ok? A ideia é essa. Então, é você pensar nisso. Então, pense no sentido dos objetivos das coisas. Faz sentido isso para mim? Para atingir esse objetivo? Faz sentido. Então, aí eu executo, coloco isso no meu caminho. Não faz sentido. Porque senão eu vou estar perdendo o quê? Tempo. E aí o registro não vai estar ruim, porque eu estou fazendo coisas aleatórias que não vão me levar para aquilo que faz sentido, para o que eu desejo que seja estratégico para a minha vida. Ok? Bom, aí existem várias ferramentas para te ajudar
gerir melhor o seu tempo, para você trabalhar melhor a produtividade, enfim, existem diversas ferramentas. Aqui eu citei algumas, a gente não vai nem se aprofundar tanto em relação a elas, porque não compensa. Vale a pena a gente olhar o que tem aqui e buscar na internet ou em livros aquilo que faz mais sentido para a minha vida, tá? Ou para a vida de vocês. Aqui a gente vai trazer um que faz parte do livro, meu Deus, como é que é o nome desse livro? Esqueci. Como fazer a... Perdão, vou entrar aqui. Esqueci. Esse livro aqui. A Arte de Fazer Acontecer. David Allen. Foi de onde eu busquei aqui. Opa. A Arte de Fazer Acontecer. Nesse livro, o autor vem mostrando o seguinte: quando eu penso em tempo e produtividade, eu começo sempre pensando como se eu estivesse viajando num avião ou num navio na velocidade de cruzeiro. O que é velocidade de cruzeiro? É aquela onde você está poupando tudo. Está poupando combustível, está poupando energia, está poupando, ou seja, você está naquele momento em que você está no ar, está tendo menos resistência possível. Quando o avião sobe das alturas, está fora do vento, está acima das nuvens, então não tem vento para causar atrito, ele coloca uma velocidade básica que segue naquilo sem aumentar ou sem diminuir, e aí ele poupa motor, poupa tudo, velocidade de cruzeiro, então ele está acima das nuvens. Então ele mostra isso. Você começa assim quando você pensa estrategicamente. Você está aqui acima das nuvens pensando, sonhando, lá na frente. E aí ele dá essa ideia, né? E nesse momento você está pensando a 50 mil pés. Quando você está pensando a 50 mil pés, você está pensando lá nos objetivos, nos valores, no propósito. Você está pensando nada tangível ainda. Você está pensando lá na frente. Beleza, é o início. Você precisa pensar. O propósito é fundamental. A gente já falou sobre o propósito aqui em alguns dos nossos bate-papos. É onde você precisa chegar. Ok? Mas para você chegar lá, você tem que aterrissar uma hora. Você tem que colocar o trem de aterrissagem no chão. E é isso que ele vem falando aqui. Você tem que descer para 40 mil pés, onde você vai ter uma visão de médio prazo. Aqui, na verdade, hoje em dia, como eu falei, as nossas visões hoje em dia tem empresas de visão de longo prazo da área de 6 meses, né? 3 a 5 anos, uma visão de basicamente um longuíssimo prazo. Já. Antigamente falava de 10 anos, 15 anos, hoje não existe mais isso. Mas uma visão de 3 a 5 anos, você está 40 pés, ou seja, você já começa a ver daqui a 3 a 5 anos onde é que eu vou chegar, mediante o propósito que você tem, sim, sempre pensando no primeiro propósito, depois você vai baixando a guarda, mas sempre pensando no propósito. E aqui a visão tem que ser algo que faça sentido e que te leve em direção ao seu propósito. E não desvie, senão você está perdendo tempo, vai jogar tempo fora. Ok? Depois você desce para 30 mil pés, e aí você vai ter as metas e objetivos dentro. Nós falamos dos degraus e dos patamares. Você vai subir no degrau, chega no patamar. Quando a gente falou de objetivos e metas, nós falamos sobre isso. Você tem os degrauzinhos que você precisa subir, tem um momento que você chega no patamar, ou seja, uma etapa que você concluiu, sempre em direção ao seu propósito. Lembra? Na escadaria, o propósito dela é fina, porta no fim do túnel, aquela luz no final do túnel. E essa escadaria eu venho subindo degrau por degrau, eu vou chegando aos patamares. Desses patamares, onde eu vou atingindo os meus objetivos menores, que vão sendo, ao serem concluídos, ao serem unidos ao final, vai me levar ao meu propósito. Ok? Então a gente tem aí que são metas e objetivos de mais curto prazo, de 1 ano, 2 anos. Ok? Seria na verdade já médio prazo de 1 ano, 2 anos, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer. Lembra que eu falei que as coisas mudam muito rapidamente? Se a gente estiver falando de coisas relativas à tecnologia, isso aqui é muito tempo. 1 ano, 2 anos, já mudou tudo. O chat GPT que a gente viu no começo de 2024 estava na versão 3.5, agora já está na 4.0, já está na 4.0, que é a versão paga, e até o final do ano provavelmente já está numa outra versão. Então a coisa vai mudando. Ok? Desce para 20 mil pés.
terceirizar completamente esse teu avião. Quando você chega lá em 20 mil pés, você já tem que começar a dividir aquilo que é sua vida profissional da sua vida pessoal, porque senão se embola tudo aqui, fica uma coisa só, e você não consegue então chegar a lugar nenhum, nem na tua vida profissional, nem na tua vida pessoal. Lembra que eu falei que você está trabalhando em casa, você está fazendo o teu trabalho doméstico, está mexendo com o teu filho, está mexendo com o seu trabalho, não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Você tem uma prioridade de separar isso, dar um jeito de resolver, você não vai chegar a lugar nenhum. Nem você vai dar um tempo de qualidade para a sua família, e nem você vai dar um tempo de qualidade para o seu trabalho. Então você precisa trabalhar isso. E aí, lembrando, não é só família e trabalho a nossa vida. Lembra que eu falei das 12 áreas? Quando eu falei aqui área profissional e pessoal, foi só um exemplo. Nós temos que pensar nas 12 áreas da nossa vida. Tudo isso que eu estou falando aqui vale para as 12 áreas. Eu o tempo inteiro pensando na roda. E eu estou pensando também nas emoções, porque isso está gerando emoções. Você acha que, por exemplo, o seu horário de trabalho, você está sentado lá no seu home office, você está ligando lá, isso não vai mexer com as suas emoções? Muita coisa. Vai mexer muita coisa. Mas você precisa dividir, separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. E aí, como é que você faz isso? Aí você vai perguntar para alguém que não é casado e não tem filhos. Complicado. Eu responder uma pergunta dessa, eu não entendo. Mas uma coisa eu sei. Não sou eu que falo que precisa separar a vida profissional da vida pessoal. É só você pegar os grandes, das grandes indústrias, da grande área do comércio ali, você vai ver que uma hora ele tem que decidir. Não é que ele tem que abandonar a família, mas ele tem que decidir esse momento em que ele faria uma ruptura em não saber, em ter que dividir a vida profissional da vida pessoal. Tem gente que realmente extrapola e abandona a sua vida pessoal, esquece, vive para o trabalho. Existem até alguns termos aí que estão falados, né, como workaholics, que são focados no trabalho e tal. Não estou falando para a gente chegar nesse nível, que também não é problema nenhum, porque cada um sabe do seu tempo, cada um sabe. Por exemplo, eu posso ser workaholic, eu não sou casado, não tenho filhos, eu posso dedicar meu tempo todo para isso. É claro que se eu tivesse uma família, eu ia pensar em ter tempo de qualidade com a minha família, eu ia pensar em ter tempo de qualidade com o meu filho, mas eu não posso ter um tempo de qualidade com a minha família, com o meu filho, esquecer do meu trabalho. Eu não posso esquecer da minha saúde, eu não posso esquecer dos meus relacionamentos, eu não posso esquecer da minha espiritualidade, eu não posso esquecer das outras 12 áreas da minha vida. É só isso que eu lembro aqui para vocês. Então, assim, não é nenhum rechaçamento à família, à profissional, ou à espiritual, ou à financeira, não é isso. É o cognitivo, é pensar. E cada um vai ter uma realidade. Então, cada um vai ter que pensar a sua realidade. E aí, trabalhar essas coisas dentro das suas próprias realidades, lógico. E é sempre assim. Quando eu falo do patrão, por exemplo, que chega lá na tua mesa quando você fazer um trabalho, eu falo que você precisa argumentar com ele que aquilo é prioridade. É lógico que eu estou falando aqui de diversas realidades. Tem gente, eu falei aqui, que o patrão pensa. Você vai encontrar o patrão que não pensa. E aí, tá tudo bem, executa, porque senão você vai perder o seu emprego. Mas eu quero que você pare e pense. Esse é o teu lugar? É aí que você quer estar? É isso que eu quero que você faça. Pense. Cada um vai pensar na sua realidade. Porque nós somos seres pensantes, não cabeça para pensar. Eu preciso pensar. Eu não preciso aceitar coisas. Quando alguém vem entregar um trabalho para mim, eu não simplesmente preciso aceitar aquilo. Eu tenho a capacidade, o entendimento e a possibilidade de dizer não. É só isso. Eu tenho a possibilidade de dizer não. Eu posso não dizer, posso aceitar. Mas tem que lembrar que a gente tem que ser autorresponsável por aquelas decisões que nós tomamos. Então, meu emprego é ruim. Não, você deixa que seja dessa forma, você aceita. Então, está tudo bem. Você aceita. A autorresponsabilidade é fundamental. Então, cada um vai olhar para dentro de si e vai ver a sua realidade. E dentro da sua realidade, aí sim, você vai tomar as suas decisões. Ok? Bom, e aí, lá nos 10 mil pés, está pronto para poder aterrissar. Você vai estar já com seus projetos, e muitos
resultados do projeto já em andamento. O projeto já em dia, ok? E aí botar para funcionar. E aí você tem essa rodinha aqui que é coletar tudo aquilo que você precisa fazer uma lista de fazer, enfim, processar isso, parar para pensar, priorizar, aquela coisa toda, organiza, ou seja, classifica, a prioridade não é que vai ser feito, classifica por ordem, por assunto, revisa, para e pensa de novo, analisa, sintetiza o que precisa sintetizar, coloca números naquilo e faz, executa propriamente dito. Tá? Bom, outras ferramentas que existem para a gente fazer isso. Tá? Coloquei aqui várias: 5W2H, PDCA, DMAIC, SWOT. Aí a gente tem TMS Project, a gente tem o Timeline, tem Planner, enfim, diversas ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia para nos ajudar a gerir melhor o tempo e nos tornar mais produtivos. Ok? Mais ferramentas. Eu tenho aqui a matriz de impacto, urgência e impacto, a matriz útil. São utilizadas para você dar prioridades a determinadas tarefas. Então você vai colocar, por exemplo, aqui no GUD. Essa tarefa é grave, ela é urgente, ela tem tendência de se desenvolver? Tem. Dou um número para ela. E aí, multiplica esse número, aquele que tiver um número maior no final é a mais prioritária. Aquele que tiver um menor número no final é a de menor prioridade, você classifica numericamente cada uma e é ali que você vai executar essas atividades. Ok? Bom, você pode utilizar essa matriz também. Programe, faça agora, elimine ou delegue. Mesma coisa. Você traz essa matriz lá no quadrinho e coloca. Essa tarefa é para ser programada, ela é para ser feita agora, eu posso eliminar e não fazer isso, ou eu delego essa tarefa. E você pega todas as tarefas que você quer e coloca nesse quadrinho aí, coloca exatamente nessas condições. Quando você for, é uma forma de priorizar também, uma coisinha de tendência de urgência aqui, de algemada, você consegue analisar bonitinho e no final você tem tudo priorizado, ok? Tem outra aqui chamada Moscou também, que é uma outra ferramenta de priorização. É que eu posso fazer, eu devo fazer, eu preciso fazer ou eu não preciso fazer. E aí você também coloca dentro da matriz, escreve ali o que eu poderia fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu não preciso fazer. E aí, no final, você também vai ter todas as atividades priorizadas ali para que você possa executar. Ok? Bom, aí com relação ao tempo, eu tenho lá a técnica do Pomodoro, para garantir que eu vá focar e concentrar numa determinada tarefa, num determinado período. Então eu coloco lá meu reloginho, você baixa lá no computador, tem os tomatinhos que são pedidos também, que são os reloginhos que marcam esses tempos. Esses tempos não são padrões, você pode definir quanto tempo você quer ficar focado numa atividade. Tem gente que consegue focar 1 hora numa atividade, tem gente que só consegue focar 10 minutos numa atividade. Aí cada um analisa isso assim também. Então, por exemplo, vamos supor que eu só consiga ficar 10 minutos focado numa atividade. Então eu marco meu reloginho para que de 10 em 10 minutos, com 5 minutos de intervalo, ele marca aqui para o meu reloginho. E aí, desperta, coloca aqui os primeiros 25, caso que 25 minutos, vamos supor que fossem 10 minutos, ele vai contar 10 minutos, contou 10 minutos, ele desperta, eu paro, tomo um café, bebo água, levanto e tal, dou aquela dispensada, porque se eu ficar mais de 10 minutos, eu vou dispensar. Eu já me conheço que disperso, então eu passo 10 minutos, e eu já faço isso propositalmente, para que eu não possa dispensar na hora da atividade. Ok? É isso. Bom, aqui é um planner, e aí eu vou anotando como é um calendário, enfim, eu vou botando as tarefas, vou colocando lá os dias, o que não vai acontecer, eu marco isso aí. Ou eu posso fazer também, através de um Kanban, eu faço uma lista de afazeres, e aí toda vez que eu for precisando executar uma tarefa, eu tiro o que eu vou fazer e jogo para aquele processo. E aí executo essa tarefa. Terminou, o jogo fica feito. Então já sei bonitinho lá o que eu tenho que fazer ainda, o que está sendo feito em um determinado momento, e aquilo que eu já concluí, já tem dado, o que já está concluído. Então, quando a pessoa fala, a tarefa está concluída, ela vai aqui nessa linha, porque já
concluir. Ah, tarefa tal. Está aqui, ó, tem processo, estou executando ainda. Ok? O que você precisa fazer? O que está sendo feito ainda? O que você ainda vai fazer? O que está a fazer? Ok? Bom, esse aqui é o meu Google. Meu Google Calendar. Trouxe aqui para vocês verem. Porque quando eu abro o meu Google Chrome, por exemplo, tá? O Chrome é uma marca registrada da Google. Quando eu abro o meu Google Chrome, meu browser, ele automaticamente já entra no meu calendário. Por quê? Porque quando eu ligo todo dia de manhã, quando eu acordo, eu já ligo o meu computador, abro o Google Chrome e já mostra para mim a minha agenda. Eu já consigo ver o que eu tenho no dia para fazer. E aí ele abre exatamente dessa forma aqui, ó. Ele abre para mim, ó, agosto, 6 de agosto. Aí vai ter todas as tarefas que eu já mapeei no meu Chrome. Então já sei cada horário, cada uma duração, bonitinho, botei colorido, que vai chamar logo a minha atenção. Então o meu Chrome já mostra para mim, está tudo mapeado, ele já mandou uma mensagem para mim, eu já consegui consertar o calendário, eu estava mandando um horário maluco lá, que estava marcado como o horário do sei lá da onde, agora eu já coloquei, então, do Reino Unido, agora já está com o horário de São Paulo, estou mandando as notificações no momento certo, mas eu peço para me dar uma notificação com um dia de antecedência, meia hora antes de começar a atividade. Porque no dia anterior ele me lembra, porque se eu esquecer de vez, eu já sei que no outro dia eu preciso fazer, e no próprio dia ele me manda com meia hora de antecedência para eu já começar a correr para executar aquela atividade. Bom, isso aqui é isso aqui é a minha agenda, meu calendário, na verdade. Então, ajuda bastante você gerir o seu tempo, porque você tem vago aqui, ó, o que pode ser encaixado. E eu posso dormir aqui, se eu não quiser, não tenho nada para fazer. Se eu quiser, eu vou dormir, vou descansar. Eu sei que não tem nada para fazer ali. Então, normalmente eu não faço isso. Vocês vão ver aqui que eu tenho uma outra agenda que está por trás dessa aí. Todos os tempos vagos estão sendo usados para estudo. Então, tem meus horários de estudo que eu utilizo exatamente nesses tempos vagos. Ok? E o meu Google, propriamente dito, quando eu abro o Google, o meu browser, antes de entrar no calendário, ele abre o calendário, mas quando você abre uma aba nova, o que ele mostra para mim aqui? Uma área de produtividade para facilitar o meu trabalho. Eu não preciso ficar procurando, por exemplo, onde é que está o meu Facebook, onde é que está o meu sei lá o quê. Eu abro aqui uma áreazinha que eu coloquei nuvens e redes sociais, ou seja, todas as coisas que eu tenho na nuvem e todas as coisas que eu tenho nas minhas redes sociais, está nessa linha aqui, está numa pastinha nos meus favoritos. Eu clico ali, já tem no Facebook, no Instagram, eu já clico lá direto, já está logado, já está tudo. E as nuvens também. Eu tenho lá os meus Google Drive, meu Dropbox e tal, já está tudo aqui. Então, se eu quero alguma coisa que está na nuvem, eu já venho aqui, clico, já abre e já entra. Então, para facilitar, para não perder tempo procurando coisas. Uma outra coisa, a minha área do Google aqui embaixo também, onde eu posso colocar os ícones que posso facilitar a entrada também, já tem aquilo que eu utilizo com muita frequência. Eu já falei isso para vocês quando eu falei do switch, né? Eu utilizo aqui o I Love PDF, que é para você dividir PDF, concatenar PDF, enfim, fazer qualquer coisa com PDF eu tenho aqui. Tem o de imagem, que é o Love Imagine, que é para você também cortar a imagem, quebrar a imagem, reduzir a imagem, compactar a imagem, enfim. Tem aqui o de remover fundo de imagem, que eu uso bastante, enfim. E tem o meu Gmail, que eu abro sempre, minha lista de contatos, meu Google Drive, minha agenda aqui e meu Forms, que eu uso com frequência também. Então, assim, eu já coloco aquilo que eu uso com frequência quando estou procurando, ou seja, é rápido. Eu clico, eu pulo atuo e pronto. E na minha barra de tarefas, eu também tenho aqui aquilo que eu uso com bastante frequência na barra de tarefas, meu WhatsApp, meu Telegram, enfim, está tudo aqui já disponível para utilizar com frequência. Ok? Então, gerir tempo é necessário que você pense, que é um ponto fundamental, e que você aprenda a utilizar para facilitar a tua forma de trabalho nas ferramentas. Agora, eu posso ter tempo utilizando uma caneta e um papel, um caderninho, lógico. Não existia o computador a vida inteira. Antes disso, existiam outras formas. Então, você pode utilizar essas formas. Quem tem smartphone pode utilizar essas e outras ferramentas que são distribuídas por alguns aplicativos para você gerenciar o seu tempo. Você pode utilizar isso. Tá? Tem lista de tarefas, tem quadro de aviso. Se você olhar aqui no Google, quando você olha lá no seu lado direito, no seu computador, você vai encontrar que você tem uma
aplicativozinho do Google chamado Keep, que são aqueles post-it. Então você pode utilizar isso como quadro de aviso, você liga o computador post-it, pousa na tua tela. Você tem também o To-Do List, que é um To-Do, na verdade, o To-Do List, que é uma lista de tarefas. Então tudo que eu preciso fazer no dia, eu posso colocar junto com o meu post-it, eu coloco no meu To-Do. E quando eu abrir, já aparece lá o que eu tenho que fazer hoje. Aí tem minha lista de tarefas, eu coloco minha lista de tarefas, posso priorizar a lista. Então, não preciso ficar abrindo outras ferramentas. Eu uso o meu tudo aparece na lista, já priorizada por mim, eu posso ter feito isso no dia anterior, e aí você decide o que eu preciso fazer, para estar tudo resolvido aqui bonitinho. É a única ferramenta? Não, mas isso é gratuito, você tem no seu computador, todo mundo usa o Chrome, pode usar um monte de ferramentas, você tem o Trello, que você pode utilizar, aí você tem, tem o Picap, você tem muita ferramenta, tem o Asana, tem, enfim, uma série de ferramentas, algumas gratuitas, algumas ferramentas pagas, que você pode utilizar no próprio plano da Microsoft, que é ótimo para você fazer isso também, versão gratuita, versão paga, mas você tem no Google, de graça, todo mundo tem Google, então você pode utilizar isso aí tranquilamente, e vai te ajudar a gerir bem o seu tempo e melhorar a sua vida. Como é que eu vou descobrir se vou no Google ferramentas de produtividade? Como é que eu vou achar isso? Já está aqui, do ladinho, você clica aqui, vai aparecer lá. Isso aqui não sei o que, por exemplo, vai aparecer lá aqui, aí você não sabe o que é aqui. Clica, pum, vai abrir. Aí você vai ler. Já está tudo aqui na tela, isso aqui já aparece do lado. Tem um quadradinho aqui, ó. Um monte de quadradinho para você. Bom, aí se você abrir o browser, vai aparecer esse quadradinho aqui, tá vendo? Do lado da sua carinha. Quando você clica aqui, são todos os aplicativos do Google. Quando você clica aqui, ele abre. Aí você clica nele, ele entra, aí você entra lá. Você sempre tem uma página de apresentação falando sobre o que aquela ferramenta faz, como é que ela usa. Ah, mas aí mais profundo, que é um curso. Entra lá no Google, coloca lá, curso de Keep. Vai ter curso de graça lá dentro do Google para você utilizar o Keep, por exemplo. Ok? Se não tiver no Google, tem, lógico, os cursos gratuitos, mas tem vídeo-aula de áudio. Videoaula, meeting, enfim, tem muita gente oferecendo também videoaula sobre essas coisas. Então, assim, é simples de usar. Muitos vídeos e um YouTube. Tem vários, isso aí. Tá ok? Então, é possível conhecer essas ferramentas. Bom, e os livros que eu citei aqui, estão todos aqui. Tá? O livro que eu falei, Arte de Fazer Acontecer, A Tríade do Tempo, 60 estratégias práticas para ganhar mais tempo, A Arte de Fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo, Produtividade para quem quer tempo, está tudo aqui. Vocês podem consultar na internet. Esse material, como eu sempre faço, disponibilizo para que vocês possam utilizar em PDF, vai estar lá naquela área do aluno. Então é só vocês utilizarem, lerem, se aprofundarem um pouco mais, fazerem as suas pesquisas e buscar mais informações sobre a gestão do tempo e que vocês melhorem o seu tempo, a sua produtividade para poder melhorar o tempo. Oi? Essa área do aluno é onde é essa área do aluno? Então, essa área do aluno é só para quem está inscrito no curso. Então, se se inscreveu no curso, você vai ter colocado lá o seu e-mail. O seu e-mail foi cadastrado no Google Drive. E aí essa pasta já foi enviada para você desde o começo, desde a primeira aula, lá para o seu e-mail, para que você aceitasse para poder fazer acesso. E uma vez aceite todas as palestras que eu estou colocando lá, você já tem acesso a todas elas. Então está no Google Drive. Isso, para ter acesso a esse material, tem que ter feito o nosso curso presencial, tem que ter vindo aqui na nossa palestra, ter preenchido o nosso formulário do Forbes, e aí você está tendo acesso a esse material. É um material exclusivo para quem participou dos nossos encontros aqui. Ok? Muito obrigado e até a próxima aí, gente. Muito bom, muito bom! Você que não estava aqui, que não veio presencialmente, você pode acompanhar essas aulas pelo YouTube, Espaço Capacitar Multi-Eventos. Tá? Mas você querendo estar aqui, próxima terça-feira estaremos aqui com um novo tema de palestra. Lembrando a você que é gratuito, tá? A partir das 20 horas. Então, estaremos aqui na Rua Litoral, número 2096, sala 104, esquina com o Estrada do
grande. Então, quem gostou faz barulho.